Olá, amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição de estudo de hoje é o capítulo 91, que tem por título Apreço, que é essa prática em que nós percebemos no outro alguma coisa boa que foi feita e buscamos valorizar, buscamos ter consideração, bem-querer e incentivar aquilo. Como em todo capítulo que Emmanuel aborda, ele inicia com uma passagem bíblica. E a de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 20, em que ele diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. O que já é, por si só, um chamado para a gente em relação às nossas ações, em relação ao que nós estamos exteriorizando e, por que não, também em relação ao que nós pensamos, já que toda exteriorização é fruto de um pensamento. Às vezes nós não pensamos o suficiente antes de poder fazer alguma coisa. Às vezes nós agimos por impulso, nós agimos por instinto, retomando aí os atavismos de um passado que já faz tanto tempo, mas que ainda assim existem resquícios em cada um de nós. Então, o pensamento é a tradução da nossa capacidade de consentir, é a voz da consciência. Então, quando nós pensamos antes de realizar uma ação, seja ela mesmo por fala ou então manifestação de outras formas, nós estamos agindo com a nossa consciência. Dessa forma, nós somos convidados a vigiar e orar de acordo com a orientação do nosso grande mestre, para que em tudo possamos dar graça. Graças a Deus em nome de Jesus Cristo. E Emmanuel inicia, depois desse versículo, inicia da seguinte forma: o universo é uma corrente de amor, em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência de vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Quando ele fala no primeiro parágrafo que o universo é uma corrente de amor em movimento incessante, ou seja, que não para por qualquer que seja a circunstância, nós podemos perceber que se o universo é toda essa corrente de amor e nós estamos inseridos nele, nós também somos convidados a entrar nesse movimento junto do universo de amor. Mas quando Emmanuel fala não lhe interrompas a fluência das vibrações, é que nós também somos capazes não de interromper o andamento do universo, mas de, pela nossa própria ação, nos distanciarmos por vezes desse movimento incessante que o universo faz. E será que Emmanuel poderia ter sido extremista em dizer que nós somos capazes de impedir que o universo trabalhe para que esteja em harmonia com o amor? Não. Emmanuel não foi de forma alguma extremista. Em verdade, ele está sendo muito consciente para cada um de nós, porque no dizer do professor Cícero Marcos Teixeira, nós, quando pensamos, quando temos emoções, quando criamos essas ideias no campo da mente, tudo isso gera vibração, digamos assim, e vai compor uma psicosfera terrestre. E se nós estamos inseridos no universo, então tudo que nós pensamos emite uma vibração que vai compor.
essa psicosfera. E dependendo do nosso grau de evolução, dependendo do nosso nível de compreensão a respeito desse amor que o universo está inserido, essa psicosfera vai ser mais ou menos elevada. Essa psicosfera vai ser mais ou menos sintonizada com essa corrente incessante de amor a que o universo está inserido. E aí, dentro dos nossos pensamentos, de tudo que nos ocorre, nós também recebemos influência do meio externo em que estamos, do trabalho, das pessoas, do dia a dia, do cotidiano, de redes sociais, por que não? Já que nós estamos tão envolvidos, né, com esse mundo digital, então por que não? E quando ele fala assim, nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa de quando em quando levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Quer dizer, dentro de todas essas coisas que a gente sabe que tem que fazer, que a gente faz, seja por automatismo ou não, quantas das vezes a gente dá uma pausa para decidir agradecer? Agradecer, como ele disse lá no primeiro parágrafo, por esse movimento incessante do universo, que mesmo diante das nossas imperfeições, que mesmo diante de tantos acertos que temos, né, o universo continua caminhando, independente da psicosfera terrestre, independente da psicosfera dos globos, porque quando se fala terrestre, refere-se à Terra, mas nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. Então, independente da psicosfera dos mundos, o universo continua caminhando. E diante de tudo isso, nós como seres conscientes, quando é que damos uma pausa para agradecer por todo esse movimento, pelas coisas que estão caminhando da sua maneira para darem certo, para que a nossa vida possa continuar progredindo e caminhando e evoluindo? Às vezes nós passamos o dia a dia de uma forma tão automática, como se realmente houvesse uma programação e nós tivéssemos que passar por aquilo sem pensar, sem questionar, sem buscar olhar além do que a situação nos apresenta. E agradecer é quando nós percebemos que estamos naquela situação, que como tudo, seja bom ou não seja bom, como tudo, aquela situação passa e nós conseguimos, além do momento, do agora, conseguir poder enxergar o que existe além daquilo. Uma família, um lar, um alimento, um trabalho, essas coisas que, pelo fato de possuirmos, não nos alertam para agradecer, né? Então também somos convidados a isso por Emmanuel, para que possamos, diante mesmo de todos os nossos afazeres, agradecer por tudo. E Emmanuel diz assim: considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueça do minuto de apreço aos outros. E depois disso ele dá alguns exemplos. Diz assim: os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Vamos guardar essa frase, entendimento, essa palavra. Entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Entendimento e encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação do teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Entendimento, encorajamento, reafirmação do concurso espontâneo e mensagem fraterna. Quando Emmanuel traz esses exemplos para cada um de nós, ele busca nos mostrar que em todas as esferas em que
estivermos inseridos, podemos fazer um pouco mais. Podemos, além dos nossos afazeres, além das nossas obrigações diárias que temos, sabemos que temos, perceber o tanto de outras coisas que ocorrem para que o nosso dia caminhe bem. Não é verdade? Se a gente parar para pensar e observar as pessoas que estão nos rodeando, e incluímos aqui todas as pessoas, as que nós conseguimos manter uma boa convivência e aquelas que nós estamos tentando construir uma boa convivência. Então, diante de toda essa realidade, como é que nós percebemos a ação do outro influenciando no andamento do nosso dia? Quando é que nós percebemos uma ação que uma outra pessoa fez que atingiu positivamente a cada um de nós e decidimos, então, valorizar, ter consideração por aquela ação, por aquela pessoa e potencializar em forma de agradecimento, de compreensão, de entendimento, com uma palavra amiga, com uma mensagem fraterna e mostrando que se faz presente para que aquela pessoa assim possa confiar em você. E Emmanuel continua dizendo: ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor, um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu de discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Então vejamos bem quantas coisas que nós podemos fazer para potencializar uma boa ação, para potencializar o que alguém fez para que pudesse inconscientemente ou conscientemente favorecer a fluência do universo nessa corrente incessante de amor. E principalmente porque essas ações tiveram ou não relação direta com cada um de nós. Então nós somos atingidos pela boa ação da outra pessoa. Quem é que não gosta de, após ter feito alguma coisa, receber um elogio? Mesmo sabendo que aquilo é correto, mesmo sabendo que aquele era o procedimento certo a ser feito, mesmo sabendo que, de acordo com os valores éticos e morais, aquela determinada ação, aquela determinada palavra seria a mais bem colocada naquele determinado momento, e quando nós recebemos uma palavra de apoio, é para nós que somos aprendizes da vida e professores ao mesmo tempo, uma confirmação de que estamos no caminho correto. E isso motiva a querer buscar evoluir, buscar aprimorar as coisas que nós temos, buscar desenvolver os nossos potenciais, muitos ainda adormecidos, mas essa sede que temos de querer desenvolver o que há em nós, todas as sementes divinas que foram colocadas em cada um de nós. Então, o entendimento, o encorajamento, o concurso espontâneo e a mensagem fraterna fortalecem sim em cada um de nós esse desejo de buscarmos diuturnamente ser melhores. E isso não está limitado a valores no sentido material. Isso não se limita, mas se expande às possibilidades do infinito, porque nós podemos cessar de fazer o que não é bom, mas sempre poderemos fazer o que é bom, porque as oportunidades são infinitas. E quando Emmanuel fala isso, ele coloca uma frase muito importante, dizendo que essas ações são capazes de apagar longo fogaréu de discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Que é bem verdade. Nós temos em nosso caminho muitas vezes uma bifurcação, dois outros caminhos para podermos pegar: o caminho da discórdia ou o caminho da união. A escolha vai depender do nosso nível de consciência, da necessidade de compreender, de poder compreender ou não a importância de cada um desses dois caminhos.
E ele continua dizendo: não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria seja adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome o último verme na última reentrância abismal. Quer dizer, quando nós, então, aprendemos que somos parte integrante do universo que trabalha de forma incessante com amor, nós compreendemos também que nós estamos imersos nesse amor, que nós fazemos parte desse amor e que nós precisamos, além disso, nos reconhecer partes disso e podemos fazer esse reconhecimento através da educação dos nossos pensamentos, através da consequência da educação dos nossos pensamentos, que são os nossos hábitos, e aí conseguiremos apreciar o que há de bom e potencializar através de ações as boas atitudes das outras pessoas. E isso é uma via de mão dupla, porque à medida em que nós nos entregarmos a observar o bem que uma outra pessoa faz, é como uma semente que está sendo plantada no outro, que vai ser cultivada e assim sucessivamente. E de toda forma, vai servir como uma ação de darmos as nossas mãos e dizermos assim mesmo uns para os outros que estamos unidos, que estamos juntos pelo propósito de sermos melhores, que compreendemos as nossas fraquezas, que compreendemos as nossas falhas, mas que também desejamos, acima de tudo, que as boas ações, que os bons pensamentos, que as exteriorizações dessas ideias sejam cada vez melhores, sejam cada vez mais puras, cada vez mais elevadas. E com toda certeza, nós atingiremos essas ações mais elevadas, porque o universo caminha para isso e nós estamos inseridos no universo. E no dizer do espírito de Fétri, o amor de Deus resume todas as demais tarefas, todos os demais afazeres. Então, compreendendo esse amor, nós conseguiremos naturalmente apreciar, bem-querer, entender, encorajar, sermos espontâneos na nossa convivência do dia a dia e termos sempre uma mensagem fraterna para todos os corações que necessitamos, porque todos nós precisamos de apreço, ao mesmo tempo que todos também precisamos apreciar. Muito obrigado a cada um de vocês que tiveram essa paciência de me escutar até aqui, que nos firmemos nesse propósito de ser um pouquinho melhores a cada dia, ou um tantinho, dependendo de cada um de nós, e com toda a certeza conseguiremos fortalecer os nossos vínculos e os nossos laços de fraternidade. Muita paz e uma ótima semana.